Na segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, estamos inaugurando uma nova pauta dentro da nossa programação. Como nós dissemos no início dessa edição, toda última edição de cada mês, nós vamos fazer um programa temático sobre a vida e obra de um determinado escritor. Alguém do nosso círculo de relacionamento literário vai contribuir na elaboração desse programa. Nessa primeira edição dessa pauta, vamos falar sobre o escritor matogrossense chamado Manuel de Barros. O nosso parceiro que nos ajudou a montar essa edição, que está aqui com a gente para essa entrevista, Antônio Bezerra Neto. É um poeta aqui de Linhares, muito conhecido, que tem um refinamento intelectual que nós respeitamos muito. Bezerra, quando eu conversei com você sobre nós fazermos uma edição temática, por que você imediatamente escolheu Manuel de Barros? Manuel de Barros é uma figura, digamos, acima da média poética do país. E ele é muito inusitado, diferenciado. Ele é um poeta, digamos, cheio de novidades. E você olhando na cena poética reinante no Brasil, você não encontra poetas com uma linguagem renovada, com uma linguagem genuína, como foi o caso do caso de Manuel de Barros. Eu escolhi por esse diferencial, por essa capacidade de diferenciar as coisas, de criar uma poesia rupestre, uma poesia bastante diferenciada. O que orienta o trabalho do Manuel de Barros? Quais são as referências dele? Manuel de Barros não é um poeta geométrico, não é um poeta histórico, não é um poeta, digamos, na verdade ele é um poeta da linguagem. A linguagem para ele é muito importante. E ele é muito surreal. Isso ele não se confessa um surrealista, mas ele é surreal à medida em que ele confunde a linguagem. Ele cria mecanismos diferenciados. Eu sei. Fala pra gente, Bezerra, um pouco da história do Manuel de Barros. O ambiente onde ele foi criado, características da família, a região onde ele morou. Manuel de Barros vem de uma família de fortuna financeira, né? Ele foi aos 10 anos para o Rio de Janeiro, 10 ou 12 anos de estudar no colégio de padres, né? Mas nunca conseguiu, acho que terminou o curso de Direito, mas nunca conseguiu ser realmente um profissional de renome nessa área jurídica. Então ele resolveu ser um poeta 24 horas, um poeta permanente, um poeta constante, né? Então isso é a força maior de Manuel de Barros. Eu sei. Quando você passou a conhecer o trabalho, a obra do Manuel de Barros, você me mostrou, ele tem alguns livros escritos, nós fizemos algumas pesquisas também para verificar. Qual é efetivamente a maior influência que Manuel de Barros exerce quando a gente lê a obra dele? Quando você lê a obra dele? Em trazer uma linguagem inusitada, diferenciada, brilhante. Por exemplo, é um poeta tresloucado no bom sentido. Isso é muito importante a gente pensar nisso. Ele não é um poeta obediente, um poeta cartesiano. Ele é um poeta que se expressa... Fora do lugar comum, é isso que Pois é, o lugar comum nunca existiu para ele. Acho que nem quando ele era menino. Então esse aspecto contagiante da obra dele parte justamente disso. É um poeta assim, que é capaz de conviver com o seu passado sem ser piegas, sem ser um memorialista. Ele é um poeta bem diferente, digamos, de Ferreira Goulart, que é outro grande poeta recentemente falecido. Tem um poema do Manuel de Barros que você destaca? Tem um poema, O Fotógrafo, que é muito interessante. A linguagem é impressionante. Diz ele o seguinte: difícil fotografar o silêncio. Olha como é que ele começa. Difícil fotografar o silêncio, como se fosse possível fotografar o silêncio. Não sei se você está compreendendo o aspecto. Estou sim. Entretanto, tentei. Aí ele diz o seguinte: eu conto. Madrugada, minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Olha o lado surreal, olha a linguagem interessantíssima. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Como é que o silêncio pode carregar um bêbado?
Jamais um poeta cartesiano iria dizer uma coisa dessa. Preparei minha máquina. O silêncio era o carregador, estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim. Olha aqui, aquele é um poeta quase que romântico ou um poeta piegas, mas no bom sentido. Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. Então aqui ele é uma coisa lúdica. Fotografei o perfume. Como fotografar o perfume? Isso é coisa de poeta e de um grande poeta. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Como é que pode uma lesma estar numa pedra e vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra? Como é que pode a existência ter esse poder? Fotografei a existência dela. É possível fotografar a existência de algo assim não concreto? Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Então, ele termina trazendo a Rússia para o poema dele, quando ele fala em Mayakovsky. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky. De repente ele inova na poesia. Seu criador. Fotografia a nuvem de calça e o poeta. Nenhum outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Então é uma composição poética que está sempre trazendo o inusitado, o inesperado. Isso faz de Manuel de Barros um grande poeta. De algumas coisas que eu li do Manuel de Barros, especialmente para essa edição, ele fala muito, assim, é uma percepção minha que ele está muito próximo da natureza. Ele fala dos pássaros, fala das flores. Mas ele diz assim: eu não quero ser lembrado como um poeta ecológico. Eu não sou politicamente correto, diz ele, numa entrevista à Veja, as Páginas Amarelas. Né? Então, agora, tem uma coisa que eu diria seguinte, que possivelmente ele recebeu em uma influência não direta, mas indireta, de Manuel Bandeira. Sim. Possivelmente. Manuel Bandeira tem essa coisa delicada que aparece vez ou outra, perpassando a sua obra, que tem a ver com o poeta Manuel de Barros. O trabalho literário, a poesia do Manuel de Barros é para qualquer tipo de público, Bezerra? Eu acho que não. Eu acho que é um sonho, por exemplo. Eu acho que Tolstói nunca alcançou toda a Rússia. Falei há pouco de Manuel Bandeira, ele não atinge todo mundo, né? Não há essa coisa política, e é praticamente impossível a gente imaginar que um poeta como Manuel de Barros, cheio de metáforas, chega a uma grande parte da população. Jamais será um trabalho massificado, é isso? Eu acho, com toda honestidade, eu acho difícil que alcance. Os poetas são elitistas. Bezerra. Até Drummond, que é o mais famoso poeta brasileiro, ele é um poeta que não alcança todo mundo, principalmente agora, depois de alguns anos da morte dele. É importante ter um precedente intelectual para entender o que esses caras dizem. Eu acho importante. Quem lê Manuel de Barros aqui? Talvez uma meia dúzia de pessoas. Sei. Bezerra, para encerrar esse encontro, já agradecendo, né, pela sua boa vontade de trabalhar nessa edição com a gente, entre os livros que você leu do Manuel de Barros, você destaca Poemas Rupestres. Sim. Por que, Bezerra? Porque eu acho que a arte rupestre dos pré-colombianos, das figuras pré-históricas do Brasil, é a cara de Manuel de Barros. Porque a poesia de Manuel de Barros é uma poesia rupestre. Ela tem essa coisa do acasalamento com o mundo do passado, com coisas assim, um velho dicionário encantava Manuel de Barros, um relógio quebrado empolgava Manuel de Barros, era tema para um poema de Manuel de Barros. É aquela questão minimalista que você minimalista, perfeitamente, as coisinhas pequenininhas do cotidiano, tinha muito a ver com a criação dele.
Ele tinha em casa coisas assim tolas, que a mulher ficava até, a mulher não gostava da imensidão de coisinhas que ele guardava. Questiúnculas, tolices, né? Muitas vezes a capa de um processo judiciário era o suficiente para a criação de um poema. Mas ele estava sempre destratando aquele processo. Ele era um poeta, ele trabalhava com o marginal, com o lado não clássico da vida. Bezerra, para a gente finalizar, em breves palavras, numa frase, do jeito que você quiser, quem é Manuel de Barros para Antônio Bezerra Neto? Um homem, um desarrumado lindíssimo. Ótimo. Bezerra, obrigado pela sua participação na nossa primeira edição temática, né, da segunda temporada do programa Sim para a Literatura. É difícil dizer que a gente encerra o assunto Manuel de Barros aqui, né, Bezerra? Tem muita coisa para ser dita e para ser conversada. É um poeta que foi reconhecido depois de 70 anos. Ele já tinha 70 anos quando ele foi... A gente estava vendo a questão do poeta ser conhecido. Ele não foi conhecido com 30 anos, não, com 25 anos, não. Ele lançou o primeiro livro com 27 anos, um rascunhozinho. Então demorou para ser reconhecido pelo lucro do Rio-São Paulo. Obrigado, Bezerra. Sempre ao dispor. É assim que encerramos a nossa primeira edição temática da segunda temporada do programa Sim para a Literatura, onde conversamos um pouco sobre a vida e a obra do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Para ter acesso às edições anteriores e os vídeos do programa Sim para a Literatura, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.